Gostaria de saudar cada irmão com a paz do Senhor. Estamos mais uma noite de quinta-feira para o ensinamento. Queria que cada irmão tivesse aí acessando, por favor, o link, pegando o link aí através do WhatsApp da igreja, né? E lembrando que é um trabalho interno e que cada irmão, que à medida que fosse chegando, desse seu amém, sua paz do Senhor, para a gente pelo menos ter uma ideia dos irmãos que estão conectados conosco, para a gente ter essa interação. Logo após os momentos iniciais, vocês poderão fazer perguntas a Samuel e dentro daquilo que a gente está debatendo, teremos o prazer de trazer à luz da Escritura a resposta cabível. Amém? Tudo que tiver ao nosso alcance. Vamos desde já orar, depois nosso irmão Samuel já vai iniciar com louvor para a gente já debater nossa temática de hoje, que é sobre a mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, que é a temática central que nós estamos abordando ao longo, desse período, e com certeza haveremos de aprender mais e mais. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Olha, Senhor, nós te louvamos por cada um dos teus filhos que se encontra aqui, dando assistência técnica, dando assistência também espiritual para esta obra. É uma assistência que é tão relevante em todas as instâncias, porque em tudo aqui está o teu reino, tudo aqui está a difusão da tua palavra, portanto se faz presente entre nós, trazendo discernimento, orientação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos que estão em casa, os que estão aqui no templo, que nós juntos possamos aprender da tua palavra, e mais do que aprender, viver aquilo que estamos a pregar e a aprender. Em nome de Jesus, amém e amém. Nosso irmão Samuel. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, conforme o relato de Mateus. Como nós estamos estudando aqui o Sermão do Monte, nós vamos estudar aqui o capítulo 5 de Mateus, especificamente dos versos 3 a 10. A gente já estudou o versículo 3, onde falava sobre os humildes de espírito, ou pobres de espírito, sobre os que choram, e hoje vamos para o versículo 5, onde está escrito assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Caso algum irmão tenha perdido os outros cultos que nós fizemos de doutrina, você pode acompanhar no canal da IEC Sumé. Peço que os irmãos peguem vossas Bíblias, fiquem com ela aberta aí, porque a gente vai expor esse texto aqui, e é isso aí. Qualquer dúvida, pergunte a gente vai estar lendo aqui nos comentários, e a gente vai tirar com o nosso pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, Samuel, pela participação, e convido, mais uma vez, cada irmão a se inteirar na nossa transmissão, para a gente ter um culto bem participativo. A priori eu queria mostrar a vocês que muitos de nós temos um conceito muito assim estranho, né? E um preconceito acerca de o que é mansidão, né? A gente tem um conhecimento já até antecipado, né? Prévio, de que mansidão é aquela pessoa com temperamento melancólico, com temperamento fleumático, ou seja, um cara não pode ser manso e ao mesmo tempo ter um temperamento tipo sanguíneo, ter um temperamento tipo, como é que eu posso dizer assim, bem exagerado, bem frenético, como assim podemos até dizer. E na realidade, quando a Bíblia fala em mansidão, não se diz respeito meramente à pessoa que aparenta ter um temperamento pacífico. Amém? E aí eu queria, desde já, a gente pensar sobre essa frase que diz assim, olha, o reino da terra se opõe à ideia de mansidão, que é característica do cidadão do reino celestial. O salvo sempre será um enigma para o sistema deste mundo. Ou seja, o que eu quero aqui priorizar, que eu quero mencionar como vertente principal, é que quando a gente se fala em mansidão, né, ela é algo antagônico ao reino da terra, porque o reino da terra vai com a violência, vai com a grosseria,
ela vai com toda coisa que se opõe justamente ao que é de fato o indivíduo manso, não é? E por ter essa oposição, por ter essa coisa antagônica, contrária, automaticamente haveremos de ser esse enigma para o mundo, né? O mundo sempre será o enigma, como é que eu posso dizer assim, para a gente, crente, salvo, porque o mundo sempre será oposto. E se você se igualar ao mundo, se você automaticamente se parecer com o mundo, é prova de que você não está se caracterizando como cidadão do céu. Porque uma das coisas que a gente tem visto aqui, que aqui é a carta magna do cidadão como é que diz? Do céu é a Bíblia. E a suma, né, o resumo, a síntese das priores, das marcas desse cidadão é as bem-aventuranças, né? E a gente vai estar vendo aqui que a gente sempre vai ser antagônico ao mundo, a gente sempre vai ser oposto ao mundo. O mundo jamais vai querer ganhar o reino, né, se não pela força, se não pela violência, se não pela toda a agressão. Amém? Algo que você gostaria de comentar, Samuel, acerca disso? Eu só queria relembrar, pastor, realmente o que o senhor falou, essa questão da introdução, de que essas são características que um salvo deve apresentar. Não são marcas para se alcançar a salvação. A salvação é pela graça de Deus, é um ato de Deus, e você recebe ela pela fé. Agora que essa fé, como Tiago vai dizer, vai gerar frutos, deve gerar frutos. E as marcas de um fruto que distingue o cidadão do reino de Deus, de uma pessoa, de um cidadão terrestre, é justamente as bem-aventuranças, o sermão do monte, o fruto do Espírito que fala. Então não são características naturais, que pode ter irmão, pastor, que pode pensar assim, eu sou uma pessoa mansa, e confunde a mansidão com a longanimidade, ou com a benignidade. Não, a grande questão é que aqui a mansidão é uma coisa espiritual, é aquele que espera em Deus, aquele que descansa em Deus. Eu não sei se eu ia comentar sobre isso, mas há um paralelo que Jesus faz com o Salmo 37, versículo 11. É aquele salmo famoso que fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E no versículo 11 o salmista fala assim: mas os mansos herdarão a terra. Então já era uma visão antiga desses discípulos que eram judeus sobre a mansidão, de saber que o ímpio, ele toma posse da terra, ele vai em busca da terra, ele é aquele que luta por ela, sem medir esforços. Mas aqueles que esperam, que confiam, que descansam, que são cidadãos do céu, eles recebem. É a ideia passiva, porque são herdeiros, a ideia do né? ímpio é uma ideia ativa de conquista, né? Tomar Ele é do um outro. conquistador, né? Exatamente. E o manso, humilde, ele recebe por Deus de presente, ele é herdeiro, né? Ele não toma posse, ele é herdeiro. Nisso a gente pode ver a própria graça de Deus aí presente. E como disse você bem, assim, aqui não são características para alguém ser salvo, mas de alguém que já é salvo, né? É uma das coisas que as pessoas precisam entender isso, né? Aqui nós não estamos tratando de alguém que vai com sua bondade, de receber a salvação, não. É de pessoas que pela graça já receberam a salvação, agora tem como obrigação, é uma coisa nata, é uma coisa natural, de que um salvo tem que se caracterizar dessa forma. Amém? Agora a gente vai ver ao longo do estudo que mansidão não é leseira, como alguns pensam, não é algo que o fulano de tal é tão manso, né? Mas essa mansidão aí é de um aspecto que você acha que é bíblico, mas não é. A gente vai ver que ao longo da história bíblica, ao longo da narrativa, o que é a mansidão à luz da Escritura e como característica primária das características marcante na vida do cidadão do reino de Deus. Outra verdade eu queria expor aqui com vocês é que muitos dos que esperam um Messias, ou esperavam, melhor dizendo, um Messias, na condição aqui dos judeus, né? Eles esperavam um Messias com poder bélico, com poder militar, que haveria de julgar, de subjugar, de libertá-los do jugo romano, né? E porém esse Messias, quando veio um Messias humilde, um Messias montado em um jumento emprestado, e chocou a comunidade judaica, porque eles esperavam um Messias, né? Que haveria de trazer uma mudança de uma instância terrena. E quantas pessoas não entenderam até hoje o que é o reino de Deus?
acha que o reino de Deus é ter poder nessa terra, como eu fico pensando assim, quantas das vezes eu particularmente, eu era até enganado assim, de nós termos como é que diz, em nosso Brasil, um presidente evangélico, né? Uma coisa desse tipo, alinhado. Nunca haverá de ter isso na igreja, porque isso é totalmente oposto ao reino de Deus. Uma coisa que eu vejo estranho, um exemplo, a igreja católica se diz representante de Deus aqui na terra, né? O Papa, a figura como é que diz, visível do reino de Deus aqui na terra. Agora, olha como é uma coisa totalmente oposto que a Bíblia diz. Como é que ele se diz representante de Deus, mas ao mesmo tempo ele tem uma cadeira na ONU, né, como representante de uma nação, ou da menor nação do mundo, que é o Vaticano. Eu te pergunto, como é que a igreja pode ter moeda própria como o Vaticano tem? O próprio nome deles, que é Igreja Apostólica Romana, já é uma contradição muito grande, porque se ela é uma igreja mundial, geral, para todos os universal, povos, né? deveria universal, tirar, porque católico significa universal. em latim, devia tirar o nome romano. Não tem sentido. Mas aí assim, é uma coisa totalmente oposta, é romana e ao mesmo tempo universal. Mas o que eu quero mostrar aqui a você, que o reino de Deus não se aparece de aspecto físico, ele é de aspecto, como é que diz, transcendente. Claro que tem suas amostras, tem suas exterioridades, como a gente está vendo aqui, nas características do cidadão, tem, é claro. Porém, entendamos uma verdade, que o Cristo que eles esperavam, os judeus esperavam, era um Cristo bélico, um Cristo tipo um general, que vinha nas suas carruagens, iria libertar do jugo romano. E a gente vê o contrário. Vamos ver aqui, vamos ver o aspecto desse Cristo humilde, desse Cristo manso, né? Desse Cristo que se opôs a toda a crendice e as crenças e as profecias não as profecias, mas as expectativas que tinham os judeus, porque as profecias bíblicas sempre foram que Cristo viria de um lugar simples, modesto, né? E aí você vê que os judeus se apegavam mais à vontade deles do que à profecia propriamente bíblica. Mas eu queria pensar em dois textos apenas. Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas 2, 7 diz assim, olha, então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que eu quero aqui trazer como ênfase é quando diz assim, não havia lugar para eles na hospedaria, ou seja, Jesus ao nascer não nasceu numa hospedaria, num lugar de destaque, mas Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, né? Porque para o próprio Jesus nascer, o Filho de Deus, o Deus encarnado entre nós, não teve espaço para ele. E se não teve para Cristo, imagina, não terá para nós, né? Ele só disse, se chamaram a mim de Deus Zebu, imagine de vocês. É assim, o que eu quero dizer a vocês é que eu, como crente, eu tenho que ter a marca da mansidão, à luz da Escritura, não à luz de uma perspectiva minha ou sua. Amém? Outra verdade, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 19, né? Eu queria que a gente estivesse abrindo aqui Lucas 19, a gente vai ver também o contexto em que Jesus adentra a sua, como é que diz, a sua entrada triunfal em Jerusalém, né? E interessante que ele, para entrar, ele não entrou com cortejo, né, fabuloso, mas entrou com um jumento emprestado, né? É isso que o texto vai dizer. E isso mostra o símbolo de humildade de Cristo e de mansidão de Cristo, né? Olha o que é que ele diz assim, olha, o verso 32, indo os que foram mandados, achado tudo conforme Jesus lhe havia dito. E quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. E assim eu fiz questão de grifar 3 verdades que eu queria aqui mostrar. Olha, indo os que foram mandados, ou seja, os discípulos, acharam tudo conforme o Senhor Jesus havia dito. Ou seja, quando eles chegaram lá, tudo já estava, como eu preguei domingo, tudo já estava
preparado. Nada quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, a coisa sairá conforme aquilo que a gente quer, mas conforme aquilo que Ele já preparou de antemão. E o verso 38 diz que quando eles chegaram lá soltando o jumento, né, os donos, ou seja, o jumento tinha dono. E aí eu quero mostrar que Jesus, ele tomou emprestado um jumento. Isso mostra sinal de simplicidade, de mansidão, né? O jumento havia dono. E aí o verso 34 diz: responderam, os discípulos responderam, porque o Senhor precisa dele. Você não vê na Bíblia outro verso dizendo assim: Jesus precisa de Zé Maria, de Mateus, de Samuel, Jesus precisa de fulano, não, Jesus não precisa de nada. Aqui com uma coisa tão simples, modesta, né, um jumento, Jesus precisa desse jumento. É algo bem interessante que mostra o quanto as coisas do reino de Deus é totalmente oposta, antagônica do reino da terra, né? A mansidão, a simplicidade sempre será a marca de um servo de Deus, de um salvo. Amém? Isso aí eu queria tomar como verdade para a gente já nortear a nossa fala diante dessa temática. Outra coisa que eu queria ver, Samuel, com vocês é que o reino deste mundo faz oposição aos servos de Deus, porque antes fez oposição ao Rei dos Reis. Ou seja, a palavra do Senhor é bem claro, né? Lá em 1 João capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo passa e suas concupiscências, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, em nenhum momento o reino de Deus vai se unir, vai ser compatível com o reino desse mundo. Ou seja, se de fato no reino de Deus as coisas mansas, humildes, simples, de fato, como é que eu posso dizer assim, jamais serão algo misturado com o reino do mundo, porque antes o meu Senhor, o teu Senhor, o Rei dos Reis, ele foi oposto e sempre será oposto ao reino desse mundo. Se ele foi oposto, automaticamente eu e você tem como obrigação também se opor. Não se opor ao mundo em si, mas ao sistema do mundo, né? Porque muitas pessoas não compreendem quando a gente fala mundo, né? Mundo não é os bens, não é as pessoas em si, mas é todo o sistema corrompido. Por isso, assim, mais do que nunca eu sou ciente de que, volto a dizer, jamais terá político que representará o reino de Deus nessa terra. Nunca terá alguém, mesmo que a igreja tome posse dessa terra, ela sempre vai ser um governo falho. Por isso que não se ponha em homens dessa terra, seja ele crente ou não crente, esperança, né? Porque o reino da gente, sempre desse reino será temporário, passageiro. Agora o reino que nos espera é o reino celestial. Amém? E aí eu queria também somar com vocês João capítulo 17, verso 14, que mostra justamente o quanto Jesus sofreu por ser o rei do reino celeste, né? Diz o verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí assim, pastor, o que é que tem a ver mansidão com o reino de Deus? Tudo a ver. Se você é do reino de Deus, você tem que ter a marca da mansidão, da simplicidade, não da arrogância, não da petulância, que é coisa totalmente diferente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Algo a mais, Samuel, para você possa... Não, pastor, só a questão que o senhor falou do mundo é muito interessante isso, porque no Evangelho de João, na linguagem joanina, a gente vê que a palavra mundo, cosmos, do grego, ela tem muitos significados, né? Por exemplo, Jesus fala que Deus amou o mundo, mas falou aqui que o mundo odiou ele, e João vai dizer na sua carta que é para a gente não amar o mundo, porque o mundo tem que olhar de acordo com o contexto. O mundo pode ser o sistema, a criação de Deus. O mundo pode ser também a questão do, como o senhor falou, o sistema corrupto, que esse sim nós não devemos amar.
que é o mundo regido, o príncipe desse mundo, o mundo jazia maligno, é o sistema do mundo, e o mundo também se refere às pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado nessa questão de sempre saber essa questão do mundo de acordo com o contexto. Era só essa minha observação. Amém. Porque realmente é complicado essa linguagem, verdade. né? Eu queria prosseguir com vocês no quarto ponto, lembrando que Cristo como rei do reino dos céus, é o maior exemplo de mansidão. Ou seja, se existe alguém que é exemplo de mansidão para a gente, é Cristo, né? E a gente pode ver isso comprovando lá em Mateus 11, né? Mateus 11, 28 e 29, onde Jesus deixou bem claro, né? Vinde a mim. Eu queria que nós estivéssemos abrindo o texto. É um texto muito conhecido, mas é um texto, como é que eu posso dizer assim, que é importante nós tomarmos como base também nessa noite, né? Porque Cristo é o exemplo, a figura maior de mansidão, e Ele que tipifica, não tipifica, mas é de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é exemplo para mim e para você. Mateus 11, 28 nos diz assim, olha: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em especial quando ele diz assim, olha, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Ou seja, eu como crente tenho que ter a marca da mansidão, porque o meu mestre tanto é humilde quanto é manso, né? E eu queria também ver com vocês também outro texto que também podemos referendar, Efésios capítulo de número 2, Filipenses, melhor dizendo. Filipenses trata com grande propriedade o exemplo de mansidão de Cristo, exposto nessas frases, nesse texto, né? Que em muito nos ensina, porque Cristo, Ele deixou toda a sua supremacia, o seu reinado, em pró de ser serviçal de Deus em sua obra no Calvário. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim, olha: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Observe bem, Paulo diz, olha, assim como Cristo agiu, vocês ajam da mesma forma, vocês façam da mesma forma. Assim como Cristo fez, vocês façam, né? Vocês façam da mesma forma. Ele diz assim, olha, que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retirado a qualquer custo. O verso 7, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. Ou seja, ele diz, olha, inicia assim, olha, vocês pensem como Cristo pensou e ajam como Cristo agiu, né? Mas o que? Assumindo a forma de servo. E diz lá o verso 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E aí eu queria ver com vocês que antes de a gente ver a ação de Deus no sentido de, como é que eu posso dizer assim, a ação de Cristo, no sentido de exercitar essa vida, ele pensou antes. Ou seja, toda a nossa vida parte muito mais do pensar do que do fazer. Eu só posso fazer se antes eu inculcar e pensar. E aí eu quero dizer aqui a você, pense bem no que você está pensando, né? É até algo bem prolixo. Ou seja, minha vida ela vai muito mais do pensar do que do fazer, porque eu só faço antes aquilo que eu estou a pensar. É assim, comece a pensar como crente, comece a pensar como um indivíduo obediente, comece a pensar na condição de um servo. Essa deve ser a minha e a tua meta, porque Cristo, ele pensou assim, ele assumiu a forma de servo, e servo esse que levou a sua obediência até a instância da morte.
Quantos de nós dizemos, eu sou obediente ao Senhor, mas estou aqui. Mas a minha obediência tem que ser tão cativa a Cristo, a ponto de que, se possível, eu dar a minha própria vida em prol do meu Cristo. Essa é que é a mensagem que de fato Cristo prima, como sendo Ele de fato o exemplo de mansidão. E por fim o verso 10 diz assim, olha: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, debaixo da terra. Ou seja, aqueles humildes, né, aquelas pessoas humildes haverão de gozar do triunfo, porque assim como Cristo foi obediente e foi humilhado, automaticamente ele teve também sua glória restabelecida, até assim dizer. E da mesma forma o crente que é manso, há de gozar da terra. É isso que devemos assim pensar. Existe alguém que queira questionar, Samuel? Alguma pergunta, alguma intervenção, alguma... O presbítero Alexandre está perguntando assim: nós herdaremos o céu ou a terra? Eu acho que ele diz o seguinte: esse de herdarão a terra, no sentido, essa terra momentânea agora, certo, presente, ou uma terra futura? Eu compreendi a pergunta dele. Obrigado. Eu vou deixar essa pergunta para o final, porque o próprio texto deixa bem claro, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente está trabalhando só a ideia de manso. Quando eu for trabalhar a ideia de terra, aí, Alexandre, eu vou destacar essa ênfase mais em terra. Eu vou mais, como é que diz, trabalhar a ideia de mansidão, né? A ideia como é que diz, da causa, e depois a gente vai vir para o efeito. O efeito seria a herança da terra. Quem é manso vai ter herança da terra. E aí eu vou ver com vocês, serão terra, literalmente terra, e aí eu já pego o gancho de Samuel. Você compreender mundo a partir de cosmo, mas todo mundo é gente. Não, nem tem determinado momento que mundo vai se referir a gente, a sistema, a criação, enfim. A gente vai ver se essa terra, né, é uma terra literalmente, ou novo céu, nova terra, ou uma evidência, ou uma marca, ou um protótipo, assim posso até dizer, do reino de Deus, né? É isso, mas eu vou deixar isso lá para frente para a gente não misturar aqui o conceito aqui mais de mansidão. Vamos para a mansidão, depois no final a gente vai entrar lá para as considerações finais, a gente vai adentrar essa resposta aí, esse questionamento do nosso irmão Alexandre. Desde já agradeço. E os demais possam mandarem perguntas, porque eu estou aqui para a gente crescermos juntos. A segunda verdade, a quinta verdade, melhor dizendo, que eu quero mostrar, além de Cristo como exemplo maior de mansidão, outro exemplo de mansidão é o patriarca Abraão. É um exemplo de mansidão. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 13, né? Gênesis 13. Tem uma pregação sua sobre esse texto. Gênesis 13, 8. Recente. Posso falar, Samuel? Que o senhor falou muito bem sobre essa questão. Se eu não me engano, é uma discussão de Abraão e de Ló, né? Um embate entre eles dois. Eu não lembro o tema, mas você pode encontrar no nosso canal. Pesquisa no título o texto básico, que é Gênesis capítulo 13. E ele fala muito bem sobre essa questão. 13, a aparência 8. Muitas vezes é enganosa. É isso aí. Mas no caso lá eu evidenciei a questão de que o Ló olhou para as campinas de Sodoma e optou, né? E assim, a minha discussão agora não é a aparência, mas assim, foi a disponibilidade de Abraão de dizer escolha. Abraão teria o direito de dizer: eu vou para tal canto, porque sou eu o patriarca, sou eu o mais velho, sou eu que mando. Você, o que sobrar, você se vira aí. Mas onde é que eu vejo a mansidão aqui? Quando ele diz assim: disse Abraão a Ló, o verso 8, acompanhe comigo, por favor. Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os teus pastores, como somos parentes bem chegados. O verso 9, a parte B: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Aqui eu vejo Abraão, como eu disse, na condição de patriarca, que estava acima de Ló, mas ele diz: não, eu não tenho, como é que eu posso dizer assim, eu não tenho
Eu não tenho opção, não é que eu não tenho opção, mas o direito que eu tenho, eu abro mão desse direito. Isso como é que diz? Mansidão. É marca de um manso. Quantas pessoas dizem, vou preservar o meu direito e vou a qualquer custa, como é que diz? Em busca do meu direito. Eu quero dizer, você quer ser manso e quer ter a marca como é que diz? Da cruz do Calvário, e quer ter a marca do cidadão do céu. Nunca esqueça, o manso, ele não tem direito, ele não tem vontade própria, porque todo direito que ele tem foi delegado em Cristo. Todo o mérito dele se submete a Cristo. Ou seja, isso mostra assim, eu tenho o direito de ser pastor, eu tenho direito de alguma coisa. Nós não temos direito de nada, porque todo o mérito que nós temos em todas as instâncias reduz-se ao mérito de Cristo. Totalmente ligado com os humildes de espírito e os que choram. Não tem como. Totalmente ligado a essa bem-aventurança, coisa que a gente já viu, né? Ela é interessante, Samuel, que elas é uma rede tão profunda que você não pode desassociar uma coisa da outra. Não tem como só ter uma. Não pode ter só uma. Tem que ter todas, né? Tem que ter todas. E todas, vão fazendo rede com a outra. Uma autodependência, né? Uhum. Isso mostra que o que é um só espírito é automaticamente um... Por isso, quando você fala assim, quando a Bíblia fala assim, lá em Gálatas sobre, não diz assim, os frutos do Espírito, mas diz o fruto do Espírito. Ele é um fruto só, porque o Espírito é um só. Agora, ele pode ser replicado, né? em N faces, porém, numa unidade. Verdade. É muito interessante. Isso aí vamos supor, a triunidade dessa mesma forma. Ou seja, é uma unidade, mas ao mesmo tempo com uma representação de forma triuna, né? Então compreendendo assim, o quanto a Bíblia é tão profunda nesse sentido. O patriarca Abraão, como eu disse, é um exemplo de mansidão, porque Abraão, ele teve de fato essa característica, né? De pegar o seu direito, se eu não tenho direito, o direito automaticamente vou fazer o quê? O direito eu vou abrir mão do meu direito e se você for para a direita e for para a esquerda, e aí a gente vê aí que a mansidão, Samuel, o que é que resultou na vida de Abraão? Triunfo. A perspectiva egoísta de Ló, o que é que resultou? Destruição. Aí, Alexandre, já vou dizendo, aí está entendendo desde já, quando a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra, vamos supor, nós como crente, só o fato de nós não estarmos no céu, como eu já vi alguém dizer, quando vocês dizem que vocês são salvos, eu entendo. Por quê? Porque vocês são salvos da bebida, vocês são salvos das drogas, vocês são salvos da prostituição, de doenças, né? Somos salvos. É uma consequência, né? É umas consequências, mas eu posso dizer que a gente já está herdando a terra. Abraão já herdou a terra só em ser manso aqui. Agora, é por isso assim, essa terra, desde já, eu já vou dizendo a Alexandre, né? E serve para os demais, que essa terra tem um aspecto, tem uma vantagem, tem um percentual pequenininho aqui, mas o maior percentual que a gente tem é um percentual eterno. Mas desde já, ou seja, o reino de Deus é um reino eterno, é um reino celestial, mas a gente já vive esse reino. Ele invade hoje. A terra, né? Ele já invade a terra, ele já é presente hoje. É um algo tremendo, porque por isso que a ideia do conceito da fé. A fé é uma coisa futura, porém que nós já vivenciamos ela hoje. Da mesma forma, o reino de Deus é um reino vindouro, porém com suas raízes afincadas no presente. É assim, nós já herdamos a terra, já desfrutamos desse reino presente. Agora, o melhor está de fato por vir. Não é a casa própria, né? Não é isso e aquilo. O melhor está por vir é a consumação plena em que Cristo haverá como é que diz? De amarrar esse inimigo que é um usurpador desse reino terreno, que roubou do homem, e haverá de pisar na cabeça dele, e aí haveremos de herdarmos e reinarmos com ele para sempre. Amém? Vamos prosseguir, Samuel. Tem alguém? Pergunta? Amém? Tem. Alguém quer? Alexandre, mais uma vez, nosso presbítero, pergunta assim: o manso questiona, luta, ou ele é totalmente passivo às questões? Eu vou deixar mais uma vez para responder, Alexandre, mais na frente a questão se mansidão é alguém pacato, como eu disse, é alguém inerte, alguém
parado. Como a gente não tem um costume de fulano não é paradão, né? É manso. A gente vai ver se o manso significa esse sentido, à luz da Escritura, né? Porque aí, como eu disse, nós criamos os nossos estereótipos. O que é estereótipos? É como esse preconceito. Eu olho para você e digo, você é um caba chato. Eu olho para você ou você é um caba simpático. Alguém pode dar uma risada, mesmo momento, fulano é simpático, ou fulano é isso ou aquilo. Enfim, nós criamos os nossos conceitos. E nem todo conceito que nós criamos são verdadeiros. O que eu estou tentando mostrar aqui, Alexandre, é o manso à luz da Escritura, não a partir dos nossos conceitos. A gente vai ver se o conceito que nós criamos de mansidão é esse cara vai parado, lerdo, né? Que todo mundo, uma marionete, que não abre a mão, que não faz nada. A gente vai ver se esse é o manso à luz da Escritura ou não. Mas lá na frente a gente vai ver isso. Outro exemplo, Samuel, que a gente pode ver aqui, tornado também como trazer à tona, é Moisés. Moisés, diz o texto bíblico, que foi o homem mais manso sobre a face da terra. E no exemplo de Moisés já vai responder, de certa forma, a pergunta aqui do nosso irmão e presbítero Alexandre. Vamos ver Números capítulo 12. Números 12. Números 12, vamos lá. Capítulo 12, verso 3. Leia aí, por favor, Samuel. Números 12, qual versículo? 3. Versículo 3. Está escrito: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Moisés era o cara mais manso de toda a terra. Não é isso? É isso que o texto está dizendo. Vamos também, Números capítulo 20, verso 11. Números 20. Verso 11. Posso ler, por favor, também. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu-a a congregação e os seus animais. Ou seja, o mesmo Moisés que é tido pela Bíblia como o mais manso de toda a Bíblia, é o Moisés que ele feriu a rocha, quebrou, né? As tábuas da lei também, né? Quebrou a tábua da lei em Êxodo capítulo 32, verso 19. Moisés, ele entrou em contenda aqui em Meribá, prova que não entrou na terra prometida por causa dessa contenda aqui. Isso eu quero mostrar a vocês o quê? Que o homem mais manso foi também o homem também complicado, o homem de atrito, o homem de enfrentamento. E aí, Alexandre, isso mostra para nós que ser manso significa alguém que nunca vai ter problema, nunca vai ter confusão com ninguém, nunca vai ter... Não, vai ser homem de enfrentamento. Mas o enfrentamento dele é aquele que Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele vai ser um homem destemido, mas não pela verdade dele, mas pela verdade que ele defende, e que ele vai, se possível, dar a vida por essa verdade. Aí alguém assim, em nome do lado da passividade, do lado pacífico, da paz, eles não vão arrumar confusão com ninguém, né? Ele é como é que a gente rotula hoje nessas pós-modernidade. Na pós-modernidade é o chamado indivíduo que é fundamentalista. Não, o indivíduo politicamente correto, né? Politicamente correto. Politicamente correto. Olha, eu não posso ferir o Islã, porque eu não posso ir contra e dizer ao católico que é errado em mais de escritura, porque, entendeu? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aí quem é manso, né, que a gente vê que o maior exemplo, além de Moisés, é Jesus, Samuel. Também, João 2. Chegou no templo, estava lá os bandos de ladrão, roubando, fazendo toda sorte de miséria ali dentro, né, de negócio. Ele disse: paz do Senhor, irmandade. Foi isso? Ele pegou um chicote bem feito,
deu uns bicudos, como diz o provérbio da gente aqui, nos cambistas, era cambista voando de um canto, era pombo para outro, moeda, porque ele ficou indignado. Eu posso dizer que Jesus não era manso? Ele teve uma ira tão grande pela santidade de Deus, que ele foi além de que a gente poderia achar que ele poderia ir. Isso mostra que mansidão não é, volto a dizer, não é leseira. Mansidão não é pessoa que é desprovida de ter coragem de enfrentar o pecado. E hoje o que eu digo a você, falta muitos crentes mansos, né? Mas mansidão significa ao mesmo tempo ser esse lado pacífico, mas ter a intrepidez de pregar a verdade, que ouçam ou que deixem de ouvir. Essa é a verdade, né? E como eu disse, o manso, ele vai ter tanta força para pregar a verdade, e vai pregar a verdade com tanta vigor, que se possível ele se dispõe a ficar sem cabeça, como diz João Batista. João Batista pregou contra o adultério de Herodias e Herodes, né? Ficou sem cabeça, mas não deixou de dizer a verdade. É isso que eu quero dizer. O crente que é crente se disponha a fazer isso, a ser manso. Agora, manso não significa o politicamente correto, é preconceito. Tem muitos conceitos errados aí de mansidão. Mansidão que não diz respeito à luz da Escritura. Amém? É muito interessante você pensar isso, porque muitos de nós temos um conceito errado de mansidão. Muitos de nós achamos que mansidão é alguém, o mais aleijado da igreja é manso. Aí eu olho para alguém bem colérico, sanguíneo, que fala alto, diz: aquele cabo não é manso, aquele cabo... Não, ele pode não ter nem uma voz de manso, mas tem uma atitude de manso. Que você vê aqui, Abraão, ele talvez não tenha nem a voz de manso, mas ele teve o quê? Atitude de manso. Olha, escolha aqui, por favor, eu não tenho direito não. Eu tenho o direito, mas eu abro mão desse direito. Aí lembre de uma coisa: manso à luz da Escritura não é medido por voz, é como a mesma semelhança de humildade. Exatamente. Humildade. Alguém é humilde porque é pobre, alguém é petulante porque é rico. Não, porque não se mede nem mansidão e nem humildade por palavra. Por isso que eu ignoro. Alguém vem fulano de tal pregando, aquele é um homem de Deus. Não se mede vida de crente por pregação, se mede por ação, por vida. É isso que a Escritura está mostrando. Tiago capítulo 2, versículo 18 fala o seguinte: prova-me tua fé sem as obras, que eu com as minhas obras te provarei a minha fé. Perceba que Tiago, ele não fala que a obra substitui a fé, não. Mas a obra é uma evidência visível, material da fé que nós temos em Deus, né? Por isso que essas características que a gente está vendo aqui nas bem-aventuranças, não é para alguém ser salvo, é verdade, é de alguém já salvo, né? Jesus não nos chamou, né, para nós sermos salvos através das obras, mas como salvo temos a obrigação de darmos boas obras. É verdade. Essa que é o dilema dos crentes. Amém? Vamos lá. Alguma pergunta? Temos aqui. Tem uma pergunta do nosso pastor Alexandre. Bota aí que ele pergunta assim: mansidão e justiça tem relação? Deixa eu já responder essa pergunta. Quando ele fala que a questão é que uma coisa não tem a ver com a outra, no sentido de que, assim, para ser manso eu tenho que ficar isento da justiça. Mas pelo contrário, por causa que eu sou manso, eu atuo com justiça e devo abrir mão, sim, mas não abrir mão pelo erro. Mas assim, só explicar mais a Alexandre, porque a ideia, Samuel, é assim: eu não tenho justiça própria. É verdade. E se eu tenho algum direito por Cristo, o quê? Eu abro mão desse direito. Mas ao mesmo tempo que eu abro mão desse direito, eu, na condição de servo, eu não milito a minha justiça, mas eu milito o quê? A justiça de quê? Do reino de Cristo. E por essa justiça eu tenho que ir a qualquer custo. É assim, a justiça, Alexandre, qual é a relação da justiça com a mansidão? Eu não tenho justiça própria, eu não tenho direito próprio, eu milito a justiça do reino. De outro, né? Que ele é o Senhor e eu sou o servo.
E por esse servo, eu tenho o quê? Por esse senhor, eu na condição de servo, eu não tenho o quê? Vida própria. E se possível, eu tenho que dar a minha vida em prol dessa verdade desse reino, dessa justiça desse reino. Portanto, ou seja, isso se resume àquilo que João Batista diz, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Vocês estão compreendendo isso? Ou seja, toda justiça se reduz, se limita a Cristo e só a Cristo. Amém? Alguma coisa a mais que você queira somar, Samuel? Tem mais pergunta. Vamos lá, pode ir. Ana Lívia pergunta assim: quando Jesus fala que veio para trazer a espada, estaremos indo contra a mansidão? É o mesmo princípio, né? É aquilo que eu acabei de mostrar, a questão, é como você disse, qual o conceito de, vamos supor, de cosmo, de mundo, dentro de qual o conceito de terra, como disse Alexandre, vamos de espada, né? Jesus, é interessante o que a Ana Lívia disse, que parece até uma coisa, né? Como é que diz, estranho, que Jesus manda comprar a espada, né? Mas em nenhum momento ele mandou usar a espada. Por sinal, quando Pedro foi usar a espada, você não pense se eu mandasse o meu pai mandar uma legião, ele não mandaria. Ele mandou simplesmente Pedro o quê? Esconder a espada, né? Em nenhum momento, Ana Lívia, a gente vê Cristo mandando comprar a espada para lutar como guerreiro, literalmente falando. Mas ele mandou a gente usar. Qual a espada que o crente tem que usar? A Escritura. Qual a espada que a Bíblia fala? A espada do Evangelho, como é que diz? Em Efésios, Paulo fala sobre as armaduras, e as armas que a gente tem são armas espirituais. E quantos crentes usam um texto como esse para justificar, vamos supor, como é que diz? As cruzadas, para justificar que, como é que diz? Que bandido bom é o bandido morto, e vê na Escritura isso daí. A gente não vê isso, a gente vê um Cristo diferenciado, desprovido de quê? Como eu disse no início, Ana Lívia, os próprios judeus, eles queriam um Cristo bélico, um Cristo guerreiro, um Cristo todo cheio de uma indumentária de um exército. E vem um Cristo o quê? Montado no jumento, como é que diz? Emprestado. Aí a ideia da espada em nenhum momento vai dar ênfase, vai sobrepor a ideia de mansidão. Cabe a mim, a você, simplesmente andar nas pisadas de Cristo, da humildade. Agora começar, a humildade em nenhum momento vai isentar de você, em dado momento você está revoltado contra o pecado como Cristo teve, né? Porque Cristo não foi em busca de sua justiça. Cristo não se irou no tempo por causa dele, mas por causa de quê? Do amor que ele tinha para com o reino do Pai dele, entendeu? Da mesma forma, eu não vou me irar com a vontade minha, mas sempre vou me irar e vou lutar, e se possível morrer, guerrear em prol da verdade do Evangelho. Porque é isso que fizeram os mártires, e se quiser Maria tem que fazer em qualquer um da gente. Amém? Além de Moisés, de Jesus, né? Vamos ver outros exemplos de mansidão, né? A gente vê também outro exemplo de mansidão, é o Davi. É uma referência, 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel 19. 19:9. Amém, Samuel? Vamos lá, 1 Samuel 19:9. 1 Samuel, capítulo 19, verso 9. Ótimo. Está escrito, 1 Samuel 19:9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava seu instrumento músico. Isso o que eu quero mostrar aqui é o que? Davi fazia tudo para servir cabalmente a Saul, né? E o que acontece? Saul simplesmente faz o quê? Vai, persegue Davi. Saul simplesmente faz o quê? Faz toda sorte
de perseguição contra Davi, querendo cravar Davi no próprio, como é que diz, na própria parede com uma lança. Isso mostra assim, enquanto Davi tentava servir a Saul perseguiu. Isso mostra o quanto Davi tinha um exemplo de mansidão, porque se Davi não tivesse essa marca da mansidão, ele tinha revidado a altura das atrocidades de Saul. É assim, ao você fazer, mas não seria estranho Davi, um homem de guerra, ser um homem manso, né? Mas como eu disse, a mansidão é caracterizada também pela abrir mão dos seus direitos próprios. E Davi tinha direito de matar Saul. Davi tinha o reino já reservado para ele, e ele teria tudo, teve possibilidade nas mãos para matar Saul e não matou. E teria motivo? Teria, mas às vezes assim ele abriu mão de seus motivos. Assim, por isso que eu quero dizer que vocês caracterizam pessoas que são mansos, não por temperamento, mas por ação. A ação que vai determinar se aquele indivíduo é manso ou não. Não é temperamento. Exato. Como a gente já estudou. Temperamento tem geralmente fleumático, melancólico, são os mais pacíficos. Aí alguém vê um sanguíneo e um colérico. Aquilo ali jamais pode ser pacífico. Muitas vezes pode ser pacífico em ação. É questão espiritual, né, pastor? É uma questão que envolve do espírito e transborda para a matéria, vida. né? Para a vida. Mas como diz você, a raiz ela é espiritual. A raiz ela é transcendente. Amém? Alguém tem algo a mais? Você tem alguma intervenção, Samuel? Irmão Jobson aqui, creio que ele colocou assim: a herança que recebemos de Deus não é obtida por meio do poder humano, mas por meio da mansidão. Uma intervenção dele, né? E ela também colocou assim: Cristo não permitiu a violência. Vemos isso quando Pedro cortou a orelha do servo no jardim do Getsemane. Ali é o ensinamento da mansidão. Ele pediu que ocorresse uma guerra ali, mesmo tendo poder. Ele... É verdade. Em relação à herança, que eu vou trabalhar lá na frente, a gente vai concluir, mas eu desde já agradeço a Simone e a Jobson por isso. Em relação à herança, a gente vai ver no final, né, os que herdaram a terra. E o que Simone disse, só estou reiterando o que ela falou, né? Em nenhum momento cabe ao crente em defesa de violência. Muitas vezes, eu posso dizer a vocês, e eu vou confessar o meu pecado publicamente. Quando eu vi aqueles como é que diz, o Estado Islâmico decapitando, lembra aquela chamada Marcha para Jesus, né? Que tinha aqueles homens todo de laranja e outros de preto, degolando, cortando o pescoço dos irmãos. Eu dizia, mas rapaz, por que não se reúne? Os Estados Unidos, que tem origem cristã, a Europa que tem origem cristã, e não vai lá e detona esses caras, joga bomba. E eu disse, eu já pensei isso, mas eu lhe pergunto, como Cristo fez? O nosso exemplo é Cristo. É verdade. Entendeu? É assim, eu sou a favor de uma política forte, vamos supor, do enfrentamento à droga, do enfrentamento à criminalidade, entendeu? Mas assim, ignoro quando alguém, como crente, acha que tem que chegar e metralhar todo mundo. Não, tem que pedir para o indivíduo se adequar. O caminho, a princípio, não vai ser a violência em si. A violência é a última instância que um crente pode, de fato. É como a ideia da questão do crente na guerra, o crente servindo ao exército. Que ele sirva ao exército, que o exército, a causa do exército dele venha a ser a causa da verdade, né? Mas eu vou servir ao exército de Adolfo Hitler e vou ser morto. Aí você tem que saber escolher entre as ideologias de Hitler ou a verdade do Evangelho. Entendeu? É assim, a gente tem que servir a causa do Evangelho, a causa da pátria, mas que essa causa da pátria não venha a ser detrimento à causa do Evangelho. Convém obedecer a né? Deus do que a Ou homens, seja, né? A gente tem que obedecer aos homens, sim, mas essa obediência dos homens tem que ser cativa à Escritura. E isso tem que ser prezado, porque antes de a gente ter o reino terreno aqui, a gente tem o reino celestial. Por isso que eu quero dizer que o que Simone disse é uma pura verdade. Pessoas
se veste de Estado, como cristão, e vão matar. Como a gente vê o exemplo, vamos supor, de Calvino, na condição não de teólogo, mas promotor da cidade de de Estado, Genebra, matar um herege. Ah, pastor, mas ele não estava em busca da verdade, não é, ele não estava, ele não era o exército, não era o Estado, e ele não estava, o Senhor não disse que a gente, se possível, tem que morrer pela a verdade. Sim, morrer pela verdade, mas em nenhum momento o meu Cristo, o teu Cristo mandou matar pela verdade. Eu posso até morrer. Vê que homens de Deus que deram contribuição gigante, né? Porque nós somos fonte, nós congregações somos fonte do calvinismo de Calvino, mas eram tão falhos como nós. Estranho, né? Como Lutero e tantos outros que Lutero odiava pés, judeu, queria matar judeu, e grande parte do antissemitismo alemão veio de Lutero, que a gente bebe Lutero. as bases teológicas dele, que dizia que era para a gente ser manso com o povo. Então, aí você está observando assim, que é muito perigoso a gente se encaminhar para umas coisas dessas, mas estão em nome do Estado, é verdade. Está em nome de fulano. Não, a gente não vai em nome de fulano, vai em nome do Senhor. Davi não enfrentou Golias em nome de não sei de quem, disse, em nome do Senhor. Ou seja, eu, pela Bíblia, na condição de manso, eu posso morrer pela verdade. Agora, em nenhum momento ele não mandou matar alguém, não. Como faz o muçulmano, né? Quer ser muçulmano, não quer, infiel, pode matar. Cristo é diferente. Cristo, se possível, morria por aqueles que, pelos seus próprios, como é que diz? Opressores, seus próprios perseguidores. Isso é o cristianismo. Por isso que é diferente, ele é singular. Ah, pastor, é muito diferente, é muito difícil ser crente. Nunca disse a vocês que era fácil, né? Nunca vi coisa tão complicada. Por isso que é um enigma ser crente. É um enigma ser cidadão desse reino. Por quê? Porque o exemplo mais enigmático é do mestre, né? A coroa dele de espinho, o transporte dele, um jumento emprestado, aí por aí vai. Enfim, é muito enigmático de fato. O Senhor disse que uma coisa eu entendo, que esse mesmo Cristo que hoje é humilhado, um dia haverá de vir com poder e grande glória. Aí é o que a gente está dizendo: os mansos herdarão a terra. Não fique na primeira parte do verso. Veja que a segunda mostra, promessa, né? Complementa que o triunfo, aqueles que estão subjugando a Cristo, humilhando a Cristo, um dia vão se dobrar. Por isso que cabe a eu confessar hoje, cabe a mim se dobrar hoje, porque hoje ou amanhã você vai se dobrar diante do senhorio de Cristo. Amém? Vamos prosseguir. Além de Davi, como a gente viu, vamos encerrar aqui com Estevão. Estevão é um exemplo também de mansidão, não em palavras, mas em ação, como eu já disse a vocês. Atos capítulo 7 vai nos mostrar o relato de Estevão. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 54, Samuel, por favor, você possa ler, para a gente fazer um... Atos capítulo 7, versículo 54. Está escrito: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O verso 59, por favor, e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Para um homem pregar para alguém enrijecendo os dentes, apedrejando eles, depois de apedrejar, o que é que ele diz ao Senhor? Qual a oração final de Estevão? Mande fogo, Senhor, consome esses miseráveis. Não. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Bem alto, né? Para que eles ouvissem. Todo mundo ouviu que ali era... Isso mostra o que? Um homem o quê? Pacífico. Um homem manso. Agora, por que ele era manso, Samuel? Porque antes o verso 55, como você leu, mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu só posso ser manso se antes eu venha a ser cheio. Por isso que você foi feliz em dizer que essa mansidão, ela não é de cunho temperamental, ela tem raiz de cunho espiritual. Agora, na condição de espiritual, ela se exterioriza
em nossas ações psicológicas, físicas, nossas ações, mas ela tem que ter um cunho, ela tem que ter um sêmen, ela tem que ter uma raiz espiritual. Alguém quer ser manso, eu vou fazer uma terapia. Caminhar o joelho, né? O caminho é a humildade, é a submissão ao Senhor. Os grandes homens de Deus julgaram sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. O modo de todos os profetas que foi João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é mansidão. Vocês estão observando como a gente está desconstruindo o conceito de mansidão à luz da mente da gente e vendo que nossa mente muitas vezes não está compatível com a mente de Deus. Assim, manso não é como disse Alexandre, um manso leso, o lerdo, como a gente diz, o leso, né? O alesado. Não, mas é o manso de atitude. E todos esses homens que eu mostrei a vocês, à luz da Escritura, tinham mansidão. E eis aqui um grande desafio meu e seu, a ser manso à luz das Escrituras. Amém? Tem alguma coisa a mais aí, alguma pergunta, porque ainda tem que responder Alexandre e Jobson no final. Ele mesmo perguntou aqui, a mansidão pode ser considerada uma vara de medir a maturidade espiritual do cristão? Uma vara de medir? Sim, pode ser uma régua de medir. Uma régua, é uma das... Um indicativo, um dos indicativos, mas não é a única marca, Alexandre, entendeu? Como a gente está mostrando aqui, é o fruto do Espírito, ele tem várias facetas, bem como as bem-aventuranças, ou seja, não é a marca, mas é uma das. Deve ser mas evidente. nunca esqueça que toda mansidão a gente tem que se buscar na dependência do Espírito. E assim, pastor, há pessoas que podem pensar, por exemplo, que tem mais afinidade com algum fruto do que com outro, com alguma... Não pode. Todo crente, ou quem está dizendo aqui, ele tem que apresentar, manifestar todo. Por isso que não é temperamental, porque se fosse, nem todo mundo tem essa característica, como o senhor falou, né? Tem o melancólico, tem o mais agressivo, mas a mansidão espiritual, que o fruto dela, que vai materializar, tem que vir todo cristão, todo nascido de novo. Porque assim que a igreja vai identificar como a pessoa que nasceu de novo. Não pode haver uma coisa maior do que outra. Há uma dependência, porque Exato. Tudo gera de uma única fonte, que a fonte primária é o Espírito de Deus. Amém? E aí eu queria prosseguir e agradecendo os irmãos que estão participando. Deixa aí o seu amém, né? Eu acho importante vocês trazerem aí sua participação. Amém? Eu queria também, Samuel, me reportar a Lloyd Jones, onde diz assim, olha, e o meu ponto é assim, não é mansidão de aparência. E aí ele diz algo bem interessante. Essa frase, não é mansidão de aparência, é minha, né? Ele diz assim, olha, há pessoas que parecem mansos em sentido natural. Observe bem, olha, aquilo que a gente está dizendo, né? Há pessoas que parecem mansos no sentido natural, mas não são mansos de forma nenhuma, e sim indolentes. Eu vou só repetir, há pessoas que parecem mansos no sentido natural, mas não são mansos de forma alguma, e sim apenas indolente. E o que seria a pessoa indolente? Né? É a ideia de uma pessoa insensível. E alguém pode confundir, como isso é você, o indivíduo é manso a partir de sua aparência psicológica. Como eu já disse, lerdo, o que mais? Isso e aquilo. Todos são. Isso não é mansidão à luz da Escritura, porque ele pode até aparentar, como é que posso dizer assim? Aparentar ser uma pessoa mansa, porém não passa de uma indolência, de uma insensibilidade. Ou seja, o indivíduo lá está ali, né, calmo, mas ao mesmo tempo, é como um exemplo. Eu vou abrir o leque a mais. Vamos supor, é como uma pessoa que tem uma psicopatia. Ele mata alguém na maior frieza. Na maior frieza, ele mata aí a pessoa e bebe o sangue, vai para o enterro dele, chora, né? É assim, o que eu quero dizer aqui a você, pode ter até a calma de um manso, mas não tem a atitude de um manso, ele é um indolente, ele é insensível.
Já o indivíduo crente, ele pode ter até meio azogado, meio isso, aquilo, mas no fundo ele é um indivíduo quebrantado, submisso, subordinado. É assim, aquela pessoa que se diz crente, que tem a voz mansa, que tem a pregação mansa, mas se ele não tem uma atitude de cristão, não tem validade nenhuma. Eu não posso considerar ele como manso. Mas o que vai dizer que ele é manso? A atitude dele. A minha só atitude. Amém? Portanto, há pessoas que parecem mansas, no sentido natural, mas não são mansas de forma alguma, e sim indolentes. E ele prossegue aqui, olha: o homem manso é alguém que acredita em depender. O homem manso é alguém que acredita em defender com tamanha a verdade, que se dispõe até morrer por ela, se necessário for. É aquilo que eu já disse no início. O indivíduo manso, ele luta pela verdade. Ele luta a ponto de, se possível, morrer pela verdade. Isso é mansidão. Outra característica: o sujeito marcado pela mansidão é caracterizado pelo reconhecimento da indignidade própria. Eu já fiz menção disso, mas eu quero destacar mais e usar uma frase de Lloyd Jones e de John Bunyan, né? Do Peregrino. Do Peregrino, John Bunyan. John Bunyan. Primeiro de Lloyd Jones diz uma coisa interessante: olha, o homem manso ao menos se sensibiliza. O homem manso ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Ser manso significa que o indivíduo se anula completamente, como se não tivesse direito e nem merecimento, nem direito nem merecimento, seja o que for. Ou seja, ele mostra o quê? Que na condição de manso, ele anula-se a si mesmo e ele não tem direito algum. E se possível algum direito ele tenha, como a gente disse, o direito se resume à justiça de Cristo. Ele tem essa consciência plena que ele não tem direito, que ele não tem dignidade, que ele não tem mérito, né? E quantas pessoas acham, muitas vezes eu acho que eu tenho direito de alguma coisa e não tenho direito de nada. Amém? E o Bunyan diz algo bem interessante, olha: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Aquele que está caído não precisa temer a queda. O que é que tem a ver isso com, como é que diz, com mansidão? Tem tudo a ver, porque nós sabemos que por nós mesmos nós estamos caídos e sempre seremos caídos. Se fomos erguidos, foi em Cristo, assim, mas o erguer não é meu, é de Cristo. Amém? É assim, quantas vezes, mas rapaz, eu estou muito caído, eu fui muito humilhado. Não, a gente já é humilhado por natureza. Aí quer dizer, como ele diz, aquele que está caído não precisa temer a queda. Porque quantas vezes a gente está em evidência, e no fato de a gente estar em evidência, a gente acha, eu estou aqui pregando e eu sou melhor do que vocês estão em casa que estão ouvindo. Não, eu sou tão carente, tão incapaz, tão quanto vocês que estão a meu ver. É aquilo que a gente sempre diz, né? É o conceito de que é o miserável falando a outros miseráveis. Nunca esqueça, eu sempre tenho a ideia de estar caído. Pastor, quer dizer que eu sou um caído por mérito próprio? Sim. Agora, todo o não é meu, é o erguer de Cristo. Por isso que toda glória sempre vai ser para Cristo. É assim, os homens que têm a marca da mansidão, eles sempre têm a ideia da dependência, são subjugados à vontade de Cristo. Isso é prova do crente manso. Amém? Vamos aí caminhando para o final e diz assim, olha: ser manso é estar disponível a aprender. Aí Lloyd Jones prossegue, olha como é bonito isso daqui, ó. Ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e aprender, que fazemos
tão pequenos à ideia de nós mesmos e de nossas capacidades, que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes. E acima de tudo, devemos estar prontos a deixar-nos ensinar pelo Espírito Santo, a deixar-nos guiar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é manso, ele está disposto a aprender com o seu irmão, com o Espírito de Deus e com o senhorio de Cristo. Aí eu ignoro quantos pastores se acham doutores, né? Se acham sábios, se acham endeusados, idolatrados, né? Não, a minha palavra é a palavra de rei. A palavra do manso, ele não tem palavra, ele não tem vontade, ele não tem justiça, ele não tem querer. É aquilo que Paulo deixou bem claro: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, né? Ou seja, é isso daqui, é entender que eu não tenho vontade, mas a minha vontade se dilui diante da vontade de Cristo. O manso não busca ter razão, e sim ausência, e também ausência de retaliação. Vê aí, por favor, Samuel, 1 Pedro capítulo 2, verso 22. 1 Pedro 1 Pedro capítulo 2. Certo. Qual versículo? Verso 22. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O verso 23, por favor. Pois ele, quando ultrajado, não rejeitava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha como quando insultado, não revidava, quando insultado, não maltratava, não fazia ameaças, mas os entregava àquele que eu julgava retamente. Ou seja, diante da ameaça, o cristão não deve ter retaliação. É difícil dizer isso, né? E aí o próprio Jesus diz, ele reitera essa verdade quando ele diz: se alguém te bater com com a face, dá outra. Não é literalmente isso, mas é a ideia de não retalhar. Ele diz: é a justiça, a vingança, a ira pertence a quem? A Deus. Ele que há de julgar, ele que há de fazer. Assim, isso é marca de alguém que quer viver uma vida em mansidão. Isso é marca daquele que há de herdar a vida eterna. Por fim, meus irmãos, a promessa de herdar a terra no presente, bem como no futuro. E aí, vamos aí afunilar o nosso estudo mediante aquela pergunta que Alexandre fez: essa terra, a gente vai herdar a terra ou o céu? Né? Porque se a gente pegar a perspectiva da testemunha de Jeová, uma parte dos salvos vai ficar aqui na terra, os 144 mil, só os 144 mil vai para o céu. Mas a própria Bíblia, eu quero dizer de antemão, que a própria Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Esse conceito de tempo e espaço para o reino de Deus não existe. Não existe a ideia, começa assim, de que o céu vai ser um ambiente e a terra vai ser outro. Vai haver uma fusão em que céu e terra serão um ambiente só. E como eu sempre digo, o conceito de estar no céu, estar gozando a nova terra, é estar vivenciando numa presença contínua de Deus. É como a gente estava debatendo o conceito de inferno. Deus está no inferno, está no inferno, mas como presença de gozo, não. Mas como Deus transcendente, como Deus onipotente, justiça, como Deus onisciente, onipresente, está.
Agora, não está, como diz aquela pregação que eu preguei domingo, que Ele será como é que diz, o próprio tabernáculo, a sua presença, Ele será o nosso Deus e de fato nós seremos os seus filhos. Portanto, assim, o conceito de terra e céu, você desconstrua como lugar. Entendeu? Compreenda céu e terra. Vai ser lugar? Vai. Mas mais do que lugar, vai ser estado. E aí, Alexandre, nós aprendemos muito mais terra como lugar. E aí, para o reino de Deus não existe espaço, tempo. Existe para a gente agora. Na instância de Deus, não vai ter 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia, mil dias como um ano. Ou seja, não há espaço-tempo dentro dessa instância do novo céu e nova terra. E aí a gente vai entender uma coisa, como eu disse a vocês, a gente vai compreender que já desfrutamos, né, do gozo da terra, porque já se livramos de muitas coisas. Mas lembre-se, e eu disse, e volto a dizer, o conceito quando ele diz, e o manso herdará a terra, ou seja, há de herdar a eternidade na presença de Deus. Mas essa eternidade, a gente já desfruta da eternidade, né? A gente já desfruta dessa herança, melhor dizendo, em parte, não em plenitude, mas em parte a gente já pode dizer que a gente já vive o reino de Deus, e bem como já desfrutamos desse reino nessa terra. Aí o Lloyd Jones diz assim, algo bem interessante, olha. O homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente. Ou seja, o homem que realmente manso é o homem que sempre se vive o quê? Satisfeito, é o homem que sempre se sente contente. Você está contente hoje, mesmo diante da pandemia? Pois pode dizer que está herdando a terra. O povo tão louco aí, né? O Rivotril, em cima de Rivotril, e você está, estou contente, ou com emprego, ou sem emprego, ou com igreja aberta ou fechada, mas eu sei de uma coisa, eu estou esperando em Cristo. Isso é o herdar a terra, isso é desfrutar do reino já presente. Vai ficar só por aqui? Não, o melhor está por vir. Agora, desde já desfrutamos, já degustamos desse reino. Vamos ver aqui Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 4. Verso 12 e 13, por favor. Leia, por favor, Samuel. Filipenses 4. Não que eu o tenha recebido. Não, desculpa, irmãos, estou no capítulo 3. Capítulo 4. Está escrito: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, o evangelho que a gente está vendo aqui é totalmente diferente do evangelho que se prega por aí, né? Você já observou que alguém só se detém no verso 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto. Posso ter tudo, né? Posso ter tudo. Aí eu quero ver nessa epidemia como é que ele se agarra com um verso como esse. O evangelho que a gente está pregando aqui, o evangelho do reino, esse evangelho, a partir do verso 13, diz: eu sei o que é passar necessidade. Crente passa por dificuldade, não passa fome, mas passa roxo, mas passa aperto. Eu estava mostrando, eu quero dizer só uma coisa aqui a vocês, um exemplo. Eu liguei para a irmã essa semana e perguntei: minha irmã, o que é que tem, como é que diz, para pagar o cartão, entre a minha oferta e o cartão? Mais R$2.000, o que é que tinha? Menos de R$500. É para você dizer: não, é desespero. Como é que eu não tenho dinheiro, a igreja não tem, como é que vai fazer? Terminei de pagar hoje. Distribuímos 12 cestas básicas no mês passado. Olha, sim, o mês passado 7, 12, mas esse mês, mais uma vez a igreja fechada, como é que vai ter?
arrecadamos 11. Se você perguntar como, eu não sei. Eu só sei que for distribuído e tem 2 aí. Glória. É coisa que eu digo aqui, arroxo há, mas a provisão de Deus. A dificuldade há, mas há milagre de Deus. Por isso que ele diz assim, ó, sei passar necessidade e sei também até abundância. Eu não sei se é mais complicado o indivíduo viver em necessidade ou em abundância. Porque se é difícil passar necessidade, difícil é você administrar no meio da abundância. Porque já observar aquele tipo de crente que ele parece que só pode estar ali Acaba é humilde, manso, é um obreiro, é um diácono, ele é pastor, já não carrega um banco mais, já não prega numa congregação lá no assentamento, porque eu sou um pastor, como eu já vi alguns dizendo, de cidade, de urbano, de sede, de capital. Isso não existe. Quantas vezes eu vejo congregacionais ali em Recife topando um no outro dentro de Recife? E cadê os rincões do Nordeste? Marabá passou anos pedindo um obreiro e ninguém quis ir para Marabá. Agora talvez fosse para Washington, né? Se fosse para África do Sul, lá na capital, se fosse para 13 de maio, existia alguém topando um no outro. É Deus que mandou, Deus mandou. Eu lembro que um pastor que vinha para assumir aqui disse que Deus havia dito que ele vinha para cá. Olha como é estranho. Quando o Odailson sai, ele disse: eu vou para assumir porque Deus está mandando. Aí o Odailson ia para a igreja do Catolé, que é um bairro nobre de Campinas, né? Mesmo a igreja modesta, mas é num ambiente elitizado, podemos até dizer. E o Odailson simplesmente se resolveu aí para, como é que diz? Para o Ingá. E teve a vacância para o Catolé, congregação do Catolé. Simplesmente o mesmo pastor que disse que vinha para Sumé, disse: não, Deus deu um sonho à minha esposa que eu tinha que ficar no Catolé. Aí eu lhe pergunto: isso é o quê? Isso é Deus falando ou é algo convencional? Se Deus diz você vai para um canto, o sangue pode dar na canela, você tem que ir para onde Deus propôs. Amém? Tem pregação disso aí também. Como? Tem também pregação no nosso canal sobre você falando sobre esse tema aí, né? Estando no lugar designado por Deus. O próprio Abraão tinha tudo para se dar mal, mas deu bem. Eu lembro quando eu vim para Sumé, para Sumé não tinha perspectiva nenhuma para me vir. E outro campo que tinha, disse: não, você vai ganhar X. Mas eu entendi que Deus me queria em Sumé e não queria em tal lugar. E a gente tem que ter convicção do que Deus quer nas nossas vidas. Amém? E disposto a passar o quê? Necessidade. Tanto necessidade como ser o quê? Passar abundância. E aí onde está o equilíbrio, onde Paulo diz aqui: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado como a ter fome. Que é muito difícil isso. Tanto até a abundância como passar necessidade. E a gente só aprende muitas vezes a viver numa vida, né, de abundância, mas essa abundância não traduz em dependência de Deus. Seja você na abundância ou na escassez, em tudo a gente vê ou provisão de Deus ou milagre. Em tudo a gente vê a ação de Deus, né? É como aquele exemplo de um cara que estava ridicularizando de um irmão que estava na faculdade, e a história diz o quê? Que o cara chegou assim e disse: você quer dizer, seu crente, que Deus, como é que diz, abriu o mar vermelho? Não, mas Deus não abriu o mar vermelho, simplesmente a maré baixou e a água ficou na canela. Tu estás vendo que esse teu Deus não faz milagres? Glória a Deus! Houve um milagre. Como é que houve um milagre se for amarelo? Não, mas Deus fez tanto milagre que com água na canela conseguiu deixar o exército de Faraó todo, como é que diz, afogado. Ou seja, ou com maré ou sem maré, Deus fez milagre. Eu quero dizer aqui a você que Deus faz isso.
E é justamente isso que a gente tem que entender. Se eu estou com a provisão dentro de casa, é Deus. Se está faltando, é Deus. Por isso que o coronavírus, quem mandou? Eu vi alguém ali, Augusto Nicodemos e o Paulo Júnior. Homem, Deus ou diabo. Não pode riscar homem e pode riscar Satanás. Quem manda e desmanda é Deus. Quem mandou foi Ele, e quem vai tirar é Ele. Ele já marcou. Oh, glória. É isso. Amém, Samuel? Amém. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a gente tem que compreender. Que as circunstâncias que a gente está vivendo, a gente tem que entender que em nenhum momento a gente isenta Deus dentro disso daí. Amém? E aí, olha o equilíbrio, o segredo, né, de toda e qualquer circunstância. E aí, o que é que tem a ver com mansidão? Tudo, porque eu vivo contente, já na presente era. Se eu vivo inquieto, se eu vivo inseguro, se eu vou morrer, se não vou, meu irmão, tudo está nas mãos de Deus. Não é um fatalismo. Não é a ideia de dizer que eu não vou lutar, que eu não vou me prevenir, que eu não, eu vou fazer o que me compete. Amém? O que me compete eu vou fazer. O que competiu aquele povo foi tirar a pedra, mesmo pesada, tire a pedra. E quem podia ressuscitar Lázaro? Só o Senhor. Aí tem crente que não quer nem tirar a pedra. Tem outros que querem que o Senhor tire a pedra e eles querem ressuscitar Lázaro. Eu quero dizer a você, faça o que você pode fazer. O que lhe compete é lhe tirar a pedra. Agora, fazer ressurgir Lázaro podre, só o Senhor. Amém? Amém. Vamos prosseguir. Eclesiastes capítulo 5, verso 10, Samuel. Eclesiastes 5, 10. Estamos já encerrando. Eclesiastes 5, 10. Isso mostra que o crente que já herda a terra é um crente contente e satisfeito com o aqui e agora. Eclesiastes 5:10, Samuel, por favor. Efésios de novo. Não, Eclesiastes. Está escrito. A minha cabeça só é Efésios, né? É só Efésios. Eu sei por quê. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Está vendo? Isso, quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Quem ama a renda nunca terá, sempre terá uma coisa a mais. Alguém diz, não, se eu chegar a tal patamar eu paro. Não para porque é escravo. Alguém pode dizer, o meu alvo é ter casa própria, estabilidade, um emprego, como é que diz, uma casa, um carro e pronto. Se você pensar nisso, muitas vezes você, assim, como é que eu posso dizer assim, você vai, quando você galgar isso, você vai querer outra coisa, mais outra. É assim, procure viver, seja você com casa própria, sem casa própria. É como assim, eu ignoro alguém que casa de todo jeito, mas ignora aquele tipo de crente, eu vou casar, agora eu só vou casar quando tiver tudo pronto. Nunca vai casar. Porque se você for casar com tudo pronto, você não vai ter isso. Tudo pronto, existe. Eu entendo que tudo tem que ter um equilíbrio, um mínimo de equilíbrio. Faça o que você pode, estude, se qualifique, ore, diga, Deus, eu estou dependendo de Ti. Seja num relacionamento, seja na igreja, seja no trabalho, seja aqui, seja agora, seja em qualquer lugar, tudo é teu. Agora, nunca movido pela ganância, porque a ganância sempre será algo insaciável. Quanto mais você tem, você vai querer. O que eu vejo de crente ganancioso. Agora, a ganância é para tudo, né? É uma ganância acadêmica. Eu não estou dizendo que alguém não pode ter um pós-doutorado. Pode, mas antes de ter um pós-doutorado, viva, pastoreie sua igreja, cuide da sua igreja, ensine a sua igreja. Tem pastores que andam mais nas faculdades do que na igreja. Ou seja, eu sou pastor, é isso que eu tive que, há 2 anos atrás, eu tenho que escolher, ou eu sou acadêmico, ou eu sou professor e pastor. Eu posso ser professor? Posso, mas antes de ser professor, eu tenho que ser pastor. E eu não posso abrir mão disso. Por quê? Porque o meu Cristo um dia me conquistou. Me conquistou de forma tão grande que me amarrou
com algemas e amarras de amor, a ponto que eu não posso retroceder. É isso que faz o crente. É isso que tem que fazer o crente. Cristo acima de qualquer outra coisa. Amém? Isso é difícil? É, mas é o desafio meu e seu. Por fim, Romanos, Samuel. Romanos, você gosta tanto de Romanos? Romanos 8. Né? Nunca vi um calvinista que não gosta de Romanos. Romanos 8, 17. Hernando Dias Lopes diz que Romanos é o tratado teológico de Paulo, né? Então, mas Romanos, de fato, é uma síntese realmente muito profunda, em termos de doutrina, né? queria desafiar os irmãos a ler a carta aos Romanos, a estudar a carta aos Romanos. É uma carta muito preciosa. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira tem negligenciado muitas doutrinas que Paulo deu ênfase em Romanos. Tanto é que a gente vê poucas pregações nos rincões evangélicos sobre essa carta, sobre a profundidade dela. Amo demais ela. Foi ela que, através dela, que Deus converteu Agostinho, através dela que Deus converteu Lutero. Martin Lloyd Jones, você vai ter uma ideia, esse cara aqui, nosso pastor está pegando aqui os textos dele, ele escreveu uma série de livros, 17 livros, mais de 14 livros somente sobre a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta especial. Não quer dizer que ela é mais inspirada do que as outras cartas, né? Romanos 8, 17. Está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Amém. É aquilo que o Salmo 126 também deixa bem claro, né? Aquele que sai andando e chorando voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Isso mostra o quê? Que assim como nós iremos ser mansos, haveremos de herdar a terra. E essa terra, como eu disse, é uma terra presente, é um reino presente, em parte. Já desfrutamos dessa herança, porém uma herança em plenitude só nos novos céus e nova terra. Por isso que ele diz, se somos filhos, somos também o que? Herdeiro. Só irá ter herança quem de fato é o que? É filho. A herança é para quem é um filho. Ou seja, o manso, alguém só pode ser manso se antes for filho. Amém? Aí lembra de uma coisa, agora, eu sou filho, não sou manso. Pois está uma coisa estranha. Eu sou filho, não sou manso e quero ter herança. Não pode. Porque, é claro, a origem de tudo é o que? A adoção em Cristo. É ser filho. Depois de ser filho, é herdeiro e aí, automaticamente vai tomar posse da herança. Amém? Porque o que me faz entender assim a grandiosidade da adoção de Cristo é o filho pródigo. O filho pródigo não tinha anel de herança, não tinha, como é que diz, calçado como é que eu posso dizer assim, de filho, era escravo, não tinha roupa de filho, era roupa de escravo, estava fora de casa, mas não tinha perdido uma coisa, o patamar de ser herdeiro, de ser filho, porque o pai ainda o aceitava como seu filho. Amém? Isso mostra Cristo em pura graça para com as nossas vidas indignas. Por fim, Samuel, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15. E aí vamos ver se alguns irmãos queiram alguma referência para a gente, alguma participação. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 12, Samuel. 12? Sim. Segundo Timóteo. Se perseverarmos, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. É algo interessante, olha, se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Ou seja, se você de fato sofrer, for manso, haverá de herdar. É a marca do crente, a perseverança. Amém? Né? É a perseverança. E alguém pergunta, quem é que vai perseverar? Os filhos, né? Os filhos de Deus. Os filhos. Amém. Só os filhos têm a capacidade de perseverar. Por isso que o verso 13 diz, Samuel, olha, se formos infiéis, ele permanece fiel. Amém. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Isso mostra que a perseverança dos filhos não é porque os filhos têm capacidade de perseverar, mas que o pai um dia o adotou, um dia o amou, e por amor eterno. Amém. Porque o filho pródigo já não se achava filho.
Ele queria pelo menos ser escravo. Mas o pai disse: sempre você vai ser o meu filho amado. Isso é lindo saber. Por isso que cabe a mim e a você vivenciar a beleza do reino. A beleza do reino. Porque o nosso rei é um rei belo. É um rei pai que um dia nos amou a ponto de amar, de morrer por mim, por ti. Portanto, se possível, que Deus nos ajude um dia, se possível, eu amar e, se possível, morrer por esse Cristo que tão amou, me amou. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Algumas observações aqui, por exemplo, da Marlene. A mamãe disse assim: Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas mesmo assim optou por deixá-lo viver. Foi o que o senhor comentou. Por quê? Porque ele não se achava com dignidade, não tinha poder de retaliação, simplesmente ele abriu mão. Quem é manso abre mão dos seus possíveis o quê? Direito. O manso não tem direito. Qual direito? O direito de Cristo. É verdade. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Outro exemplo, nossa irmã Ellen botou assim, outro exemplo é que Cristo deu os impostos cobrados, respeitou o Estado, mas separou o que era de Deus, né? Dá ao César o que é de César, dá a Deus o que é de Quem Deus. faz essa observação? Foi Ellen, ela fez essa observação, né? Separou a questão do Estado, e nós temos deveres, não implica necessariamente uma coisa com a outra. Né? Não sei, sermos rebeldes. E há uma complicação muito grande, Samuel, quando a gente vê essa questão de mistura de Estado com igreja. Nunca deu certo. O período mais sombrio da igreja. Igreja, ela tem que ter autonomia. Quando a gente vê a história, a igreja, quando era pago pelo Estado, era subordinada doutrinariamente ao Estado. Isso em nenhum momento, né? Roma perdeu todo o rumo quando Constantino passou a ser o imperador e o rei. E a gente vê muitos crentes, um certo monitoramento, sabendo quem vem para a escola bíblica e quem vem para o estudo de doutrina. E aí vai saber através da presença online, né? Porque até o mundo secular está fazendo, o ensino secular está fazendo estudo, né, através hoje da online. A gente não vai ficar atrás nesse sentido, com exceção ser e batismo, né, que aí já é demais. Não tem como. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, mais um dia, mais um culto, aprendendo a Tua palavra. Amém, Deus. Muito obrigado, Pai, por ensinar mais uma marca de um verdadeiro crente. Te louvo de coração. Nós confessamos diante de Ti que nós não conseguimos por nós mesmos ser manso, abrir mão muitas vezes de nossos direitos, do primeiro lugar, da evidência. Mas, Pai, nos ajuda a ser humildes, Pai. Nos ajuda a ser manso. Nós cremos e Te agradecemos porque receberemos, herdaremos a vida eterna. Não porque nós conquistamos, não. Mas porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. E Ele mesmo disse que está preparando lugar para nós. E um dia há de voltar para nos levar para essa nova terra e novo céu. Te louvo, Deus, por cada irmão que veio aqui, nosso pastor que veio lecionar, os irmãos que vieram, Deus,